Oiê! Então, eu resolvi fazer fenomenologia porque ficou mais para trás essas aulas e fenomenologia é mais difícil. Tá? Eu vou dar uma resumidona aqui. Seguinte, os primeiros parágrafos aqui é mais ela trabalhando um conceito que a gente vai trabalhar mais para frente, tá? Por exemplo, aqui, ó, fenomenologia. Estudo daquilo que se manifesta aos nossos sentidos, ou seja, tudo que aparece, tudo que nossos sentidos trazem capaz de ser interpretado, tá? Porque os nossos cinco sentidos são receptivos, né? É um estudo daquilo que se revela por si mesmo, ou seja, eu vou buscar a essência das coisas, tá? E vou tentar trabalhar essa essência de uma maneira que eu não precise recorrer a provas, a pensamentos complexos, ou seja, quanto mais puro for, melhor é. Ok, parece que estou falando de droga agora, mas deixa pra lá, vamos embora. Vamos lá, isso aqui é um exercício, exercício, isso aqui vai, beleza. Então, o que é o fenômeno? Ó, fenômeno, não estou falando fenomenologia, fenômeno, tá? Vou ler aqui para a gente poder interpretar. É a tradução organizada dos eventos que chegam até as pessoas pelos órgãos sensoriais. Ou seja, o fenômeno nada mais é como nós entendemos e captamos a realidade material à nossa volta. E o nosso cérebro capta esses sentidos, transforma esses sentidos em em bioeletricidade, manda para o nosso cérebro e nosso cérebro, pum, interpreta essa bioeletricidade, transformando o mundo que nós estamos vendo, ouvindo e por aí vai. Tá? Ou seja, e tudo isso devidamente organizado dentro de uma linha do tempo. Tá? Ou seja, como nós percebemos e entendemos a realidade material à nossa volta. O fenômeno é isso, é como a gente enxerga o mundo e interpreta ele. Ponto. Tá? Só que a gente tem que entender o seguinte: esse slide aqui ele fala de maneira resumida a seguinte coisa: todo mundo enxerga igual, só que nós interpretamos o mundo de maneira diferente, é muito subjetivo. Nós temos uma realidade objetiva que é igual para todos, tá? Mas há uma realidade subjetiva muito maior na nossa mente e ela faz uma ponte entre a realidade material e a nossa mente. E essa ponte é quem torna a realidade o que ela de fato é. Tá? A realidade não é somente uma coisa ou outra, não é somente o mundo exterior ou somente a nossa subjetividade, mas sim uma união dos dois. Tá? Que a gente vai estudar mais pra frente, isso aqui também vai ser falado. Uma coisa que eu percebi no material da professora é que ele é um pouco redundante. Vocês vão perceber isso também conforme eu for explicando. Tá? Aqui, ó, isso aqui é importante. Tá? O comum vem. Vou ler direitinho, peraí. O comum, o que todos veem de comum, posso dizer que é a essência do fenômeno. Algo que lhe confere identidade. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Vamos pegar essa foto aqui dessa mulher. Tá muito ruinzinho, mas beleza. Todo mundo percebe que a cor aqui que está na unha dela é vermelho. Todo mundo vai chamar de vermelho. Se todo mundo chama de vermelho, a identidade dessa cor é vermelho. Tá? Ela é uma essência. Tá? Isso lhe confere identidade. Isso diz quem esse objeto é. A partir do momento que todo mundo dá o mesmo nome, entende esse objeto da mesma forma, lhe dá uma identidade, diz quem esse objeto é. Tá? Quando a gente olha assim pelo mundo, você assim, vamos pegar algo bem simples. Se vocês olharem agora para o ambiente que vocês estão, tudo tem um nome. Tudo tem um nome. Não existe nada que não tenha um nome. Porta, cadeira, mesa. Isso todo mundo chama ou entende da mesma forma, ou os objetos são chamados pelo mesmo nome, é uma essência. Ou seja, há uma identidade ali. Tá? É isso que ela está querendo dizer. É isso que é a essência de um fenômeno. Tá? Por enquanto tá fácil. Aqui, que aqui eu já falei. Aqui, ó. Vou ler de novo, tá?
A essência é uma representação do que é comum, universal e que se encontra no âmago de um fenômeno. Ou seja, no âmago quer dizer o quê? A parte central de um fenômeno, algo que acontece no exterior, ou de alguém. Ou seja, sabe aquele amigo que assim, vocês chamam pra ir para um barzinho, né? Aí um amigo vai faltar. Ou seja, todo mundo vai falar mal desse amigo. Né? Virou o assunto da rodinha, né? Então, aí todo mundo vai começar a atribuir características desse amigo que faltou. Ah, não, ele é assim mesmo, é filha da puta, e por aí vai, né? É... E aí o negócio anda, tá? Basicamente é isso, tá? E é o seguinte, para a fenomenologia, a essência é a unidade básica do entendimento de um fenômeno. Ou seja, se você quiser entender um cenário, por exemplo, se você quiser entender uma história, tá? A essência é como se fosse a letra. Que daí você junta as letras, vai formar uma palavra. E juntando as palavras, você vai entender a frase. Entendendo as frases, você vai entender o parágrafo. Entendendo os parágrafos, você vai entender o texto, tá? É isso daqui o exemplo, tá? Gente, tranquilo até aqui, né? Parece difícil, mas não é tão difícil, não. Pelo menos essa parte. A parte da intencionalidade da epoquê é mais chatinha. Mas também não é lá grande coisa, assim. Não é um bicho de sete cabeças. Não é uma derivada, não é uma derivada ou uma integral para fazer. Que o pessoal o pessoal de exatas aí sabe do que eu tô falando, tá? Aí vem o seguinte. Tem uma frase do Merleau-Ponty também que é interessante. Essência é aquilo que o fato é para nós antes de qualquer tematização ou teorização. Ou seja, a essência, você não pensa muito sobre a essência. Ela é o que ela é. Tá? Mesa é mesa. Ponto. Se é bonito, se é feia, se é azul, se é rosa, se é verde, se é preta, não interessa. Mesa é mesa. Cadeira é cadeira. Tá? Então não tem assim um trabalho mental. Não, não tem. É isso que o Merleau-Ponty está querendo dizer. Tá? A essência é isso. Você bate o olho e já sabe. É que nem placa de trânsito. Tá? Você bate o olho e sabe. Não tem dúvida. Agora começa a ficar complicado. Porque você começa a atribuir um significado para o fenômeno. Lembra que eu falei? A essência é a letra. Tá? E lembra que eu falei também que a realidade se dá através da junção de dois, da realidade externa com a nossa consciência, com o nosso mundo subjetivo? Então, como é que se dá essa participação? Tá? É o que o Husserl chamou de intencionalidade. O que é a intencionalidade? Tá? É você começar a trazer um sentido para as coisas. É aquele negócio, você tem as palavrinhas. A intencionalidade é quem começa a formar as palavras. Por quê? Porque você dá uma interpretação para aquela identidade, para aquela essência. Você começa a inferir mentalmente sobre aquilo. Você começa. Se a gente fosse falar, por exemplo, de psicanálise de Jung. Preciso parar de ler Jung, velho. Tá afetando minha mente isso daí, viu? Enfim. É, você vai construir um símbolo, tá? Mas vamos esquecer Jung, esquece Jung, vamos focar, foca, Marcos, isso, vamos, foca. Agora todo mundo tá pensando numa foca assim e tal, meu, vamos, vai. Gente, dá um desconto, é 5h20 da manhã, me dá um desconto. Tá foda, tô morrendo de calor, tá foda. Então, intencionalidade é isso, gente, é um trabalho mental, puramente mental, tá? Que aí, ó, aqui, ó, essa frase aqui, ó, vocês lhe deram um sentido, uma representação com sentido próprio de cada um. Ou seja, você vai inferir subjetivamente sobre aquela essência, sobre aquele objeto, com identidade, tá? Aí tem outra frase aqui que é interessante também para a gente entender melhor. Intencionalidade significa a capacidade de ser consciente de algo que se mostra ao mundo e dar-lhe um sentido. Ou seja, você percebe aquilo e lhe dá um sentido. Ou seja, lhe dá o quê? Faz um julgamento sobre aquilo. Julgamento não, porque a epoquê depois para tirar julgamento vai causar confusão. Deixa eu pensar isso de outra forma, que seja mais pedagógico.
dar-lhe um sentido, você vai construir uma interpretação, fazer uma inferência subjetiva, enfim, você vai meio que atribuir mentalmente algo sobre aquilo. Você vai construir um símbolo na sua mente sobre aquilo, tá? E detalhe, aqui, ó, isso aqui é importante, a gente vai falar bastante lá na frente. Permite que os fatos nada mais é do que a essência, sejam vistos com significação própria, sem certo ou errado. Ou seja, você não julga. Lembra que eu falei que não pode julgar que dá problema? Então, deu problema já, ainda bem que eu mudei, tá? Então, gente, a intencionalidade, quando a gente faz peraí, gente, minha gata subiu aqui em mim. Ô, bebê, eu não posso te dar atenção agora, meu amor. Ô, já vou dormir, calma, fica tranquila, tá bom? Papai ama você. Exceto quando você faz xixi nas minhas coisas. Aí papai não ama não, quer te matar, na verdade. Bem, enfim, continuando. Tá? Ou seja, quando nós utilizamos da nossa subjetividade, primeiro, é como falou aqui, há um significado próprio para você, aquele fato, aquele objeto. Tá? Vai ter é só seu. E outra coisa, não tem certo nem errado. Ou seja, não há juízo de valor. O que quer dizer juízo de valor? Na filosofia, quando a gente fala sobre. Tem dois tipos de juízo, né? Os mais conhecidos, pelo menos, que é de fato e o de valor. Quando a gente quer atribuir certo e errado, é juízo de valor. Tá? Então não tem certo e errado, ou seja, não se faz juízo de valor. Tá? Esse aqui é meio que um resumão, tá? Se vocês estão dirigindo, eu vou ler aqui rapidinho. Intencionalidade significa a capacidade de ser consciente de algo que se mostra ao mundo e dar-lhe um sentido. Que é a frase lá de cima. A intencionalidade é o elemento de unificação entre o ser humano e o mundo, foi o que eu falei. Que é assim, para Husserl, a realidade ela não é apenas um único elemento. Ela não é somente o nosso pensamento, a nossa psique, a nossa consciência, ou somente o mundo material. Tá? A intencionalidade ela cria uma ponte entre a nossa mente, a nossa consciência e o mundo material, permitindo que a gente o quê? Reinterprete tudo, construa símbolos, veja o mundo, construa uma realidade subjetiva na nossa mente, que vai o quê? Ser muito maior do que a realidade material. Só que essa realidade material precisa existir para que a gente consiga existir, porque sozinho nós não teríamos um ponto de referência para pensar sobre, tá? Então é tudo muito bem amarradinho. E, por último, a frase aqui, ó. Intencionalidade permite que os fatos sejam vistos com significação própria, ou seja, de maneira subjetiva, é única, é somente sua, sem certo ou errado. Edmund Husserl desenvolveu. Agora a gente vai pegar aqui a consciência ativa, a consciência para Edmund Husserl. A consciência para Edmund Husserl, aliás, para o Husserl, como é que eu posso explicar de uma maneira bem simples? A consciência, ela vai buscar ativamente participar dessa construção da realidade. Ela não é como uma pessoa sentada vendo TV, tá? Porque a pessoa sentada vendo TV, ela não escolhe o que ela quer assistir, simplesmente o que está passando na TV ela assiste, tá? Agora, por exemplo, se você está ligando a Netflix, nossa, eu botando esse negócio no YouTube e falando da Netflix. Ah, beleza, hein? Capitalismo. Bem, vamos lá. Quando você liga a Netflix, já é bem diferente. Há uma interação diferente. Porque você vai lá e seleciona o dorama que você quer assistir. Tá? E é muito bom o dorama, realmente. Me prendeu alguns que eu vi, foi bem legal. Depois a gente conversa sobre isso. Então, a intencionalidade, ela traz isso. Ela dá esse atributo à nossa consciência. De se tornar ativa e estruturada e fazer ela participar dessa construção. Tá? Ou seja, ela apenas não recebe as coisas prontas. Não, ela ajuda a construir. Tá? Então, a ferramenta da intencionalidade ela é muito importante. E ela faz parte da consciência.
tá? Aí nós vamos trabalhar com a ideia de realidade, que foi que eu já falei para vocês. Ó, eu vou ler aqui que vocês vão ver que bate certinho com o que eu expliquei. A realidade é conhecida por meio da compreensão gradual das diversas vivências intencionais da consciência, para com isto apreender os sentidos essenciais dos fenômenos, fatos, a essência da realidade material, que tudo que nós chamamos pelo mesmo nome, encontrando suas diferentes percepções e significações. O que isso quer dizer? Tá aqui, ó. Compreensão gradual, ou seja, conforme nós vamos ganhando, nós vamos evoluindo nossa consciência, ganhando, refinando nossos aparelhos mentais, nós vamos enxergando a realidade de uma maneira diferente. Isso prova o quê? Que a realidade não é apenas exterior ao ser humano, tá? E também não é apenas um reflexo do nosso interior, mas sim uma participação entre a nossa consciência e o mundo exterior, onde ambos, conforme vão sendo trabalhados, vão evoluindo, tá? Conforme nós vamos crescendo, nós começamos a entender as nuances mais complexas da nossa sociedade e por aí vai. Ou seja, não é somente o mundo exterior, nem somente a nossa consciência, mas sim o quê? A ponte entre um e outro que vão ajudando nessa construção da realidade. E essa ponte é formada pelo quê? Pela intencionalidade. Que vai fazer o quê? Nós interpretarmos a realidade material e também nos autoavaliarmos, voltarmos para dentro quando é necessário. Tá? Deixa eu ver essa frase aqui rapidinho. Vamos que aqui, ó, isso aqui é importante para a gente entender a clínica, tá? A investigação fenomenológica busca a consciência do sujeito através da expressão das suas experiências externas. O que isso quer dizer? Conforme a pessoa vai trazendo para a gente na clínica, conforme a gente vai dialogando, conforme ela vai expressando, tá? A sua linguagem interna, como ela enxerga o mundo, nós vamos conseguir puxar o fio do novelo e conseguir entender como essa pessoa entende as coisas, como ela enxerga o mundo, como ela se sente perante alguns eventos, porque a intencionalidade ela é própria, ela é única de cada pessoa. Então, cada mundo subjetivo é único, cada mente vai ser única. Então, essa pessoa ela precisa falar com a gente para que a gente consiga traçar fazer a tradução de como ela enxerga o mundo, da intencionalidade dela. Porque o que interessa pra gente é a intencionalidade dela. Tá? Aqui, ó, como isso vai ser feito, né? A fenologia, a busca da compreensão do mundo através da consciência. Essa aqui é lá de cima, vamos pular para poupar tempo, tá? Aqui é um outro slide de recapitulação, tá? Fenômeno, o que é fenômeno, o que é essência, o que é consciência, tá? Vou até ler o que é consciência aqui porque é interessante. Consciência. Toda experiência consciente tem um objetivo. Ou seja, a consciência nunca está vazia, mas sempre intencionalmente voltada para algo. Seja um pensamento, uma percepção, uma lembrança ou uma emoção. Ou seja, você nunca está com a mente vazia. Para o Husserl, você sempre está pensando em algo, mesmo que esse algo não esteja muito consciente para você. Mas você está pensando, tá? Aí sempre tem aquele espertão, né? Ah, mas quando eu tô dormindo, ué, você não sonha, você sonha, não sonha? Então, tá pensando, tá? Sempre tem o espertão, a espertinha, né? Problema resolvido. Tá? Agora a gente vai falar da Epoquê, tá? A Epoquê é a principal ferramenta. Eu não diria que é uma das principais, é a principal ferramenta, tá? A Epoquê é uma coisa muito difícil de você conseguir chegar, tá? Você conseguir realmente dominar essa ferramenta. Porque você tem que. Imagina, você tem uma clínica. A Epoquê é como se você tivesse que pegar todos os seus preconceitos, preconceitos, pré-conceitos, que é diferente de um para o outro,
tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você acha que é correto, aquilo que você tem certeza que você sabe, certeza. Colocar, tirar como se fosse um casaco, colocar no cabide e atender a pessoa. Ou seja, você vai atender a pessoa como se você nunca tivesse vivido, como se você tivesse acabado de nascer e não tivesse juízo de valor nem de fato sobre nada. E você vai lá atender essa pessoa. Então é uma ferramenta muito difícil de se dominar, tá? Precisa de muito tempo. Eu vou ler uma parte aqui, ó. Consiste em colocar entre parênteses. Colocar entre parênteses assim seria que o caso é tirar tudo aquilo que eu falei e colocar num cabide, né? Crenças e pressuposições, uma palavra difícil, permitindo que o fenômeno seja estudado como ele aparece à consciência, sem influências externas. Ou seja, você vai buscar o mais central, o fato mais puro possível, tá? Vamos para a próxima. Aqui, ó. 2 princípios da Epoquê. Primeiro princípio. Aceita a intuição originária do fenômeno, na imediatez da vivência. O que isso quer dizer? Que você não vai procurar, se você está frente a um evento, você não vai procurar entender muito como ele funciona. Do jeito que vier, você já vai tentar trabalhar rapidamente conceitos mentais rápidos para entender o que está acontecendo. Você não vai fazer um malabarismo mental, sabe? Você vai pensar assim. Que nem se vocês foram na Caltech, a Caltech é a MIT da Califórnia, tá? Que é a Escola de Tecnologia da Califórnia. Os engenheiros da Caltech, ele fala o seguinte: se tem uma coisa que é simples, mantenha ela simples. É mais ou menos isso que você vai fazer, tá? Isso que essa frase quer dizer. Aceita a intuição originária do fenômeno na imediatez da vivência. Dá para confundir isso com a primeira impressão, tá, de uma coisa. A primeira impressão de uma pessoa, a primeira impressão de um livro, quando você julga um livro pela capa. Mas não é isso, tá? Aquilo que você está passando pela experiência de um fenômeno. Você vai aceitar aquilo, o sentimento, a emoção, o entendimento que aquele fenômeno está trazendo para você, sem pensar muito, tá? Segundo princípio, rejeita tudo que não é apodicamente verificado. Então, o que é o apódico? O apódico é aquele negócio. Eu vou ler aqui, eu vou explicar. A arte de demonstrar a verdade de um princípio por meio do simples raciocínio sem recorrer a provas de fato. Você entender aquilo de maneira fácil. Você não precisa de uma prova científica, você não precisa fazer malabarismo mental, você não precisa ler três dissertações de doutorado para entender o que está acontecendo. Você bate o olho, entendi. É quando você está jogando... Caramba, esqueci o nome. Caramba, eu tô esquecendo o nome mesmo. Ó. Quando você joga, por exemplo, vamos mudar de brincadeira. Você está jogando pedra, papel, tesoura. Tá? Não é muito difícil entender. A dinâmica é simples. Não precisa fazer um paper sobre, sabe? E é justamente isso o apódico. Se tá ficando difícil de entender, não te serve. Vamos pro próximo. Aqui, Epoquê, a suspensão do juízo. E a suspensão do juízo é justamente o que eu te falei. É você não julgar, tá? Porque se você julga, já está errado. Você já está fazendo... Aliás, o ato de julgar na psicologia é complicado. A maioria dos grandes pensadores da psicologia são contra o julgamento. É difícil você encontrar um cara que fala, não, tem que julgar mesmo, que não sei o que lá. Você não encontra. Você pega as grandes mentes, os principais áreas da psicologia, não existe isso. Tá? Então, o que ele fala da suspensão do juízo você não aceita nem nega. Você simplesmente deixa acontecer.
Ah, mas se ele estiver mentindo descaradamente para mim, mentir já é julgar, então não é esse caminho que você tem que fazer. Porque a partir do momento que você começa a julgar no meio da clínica, não se trata mais sobre a pessoa, o seu cliente, se trata sobre você, tá? Então você não pode julgar, não interessa se o cara tá mentindo. Deixa eu falar. Você não pode fazer essa linha de julgamento. Aí vai ter uma frase aqui, ó, que é, ó, consiste em deixar provisoriamente de lado todos os preconceitos, teorias, definições, ou seja, tudo que nós aprendemos, se desprender do mundo material. É aquele negócio, aparece um recipiente que você consegue, que é bem liso, e você consegue guardar líquidos dentro, sabe? Mas podem ter outros usos. Você pode usar para quebrar nozes também, né? Se for de ferro, principalmente. Enfim, tô falando de uma garrafa d'água. Então você tem que abstrair de tudo. E isso é muito difícil. Fazer essa abstração é muito difícil. Só que essa abstração para Husserl é extremamente necessária. Por quê? Porque a partir do momento que você abstrai todo o seu conteúdo e abstrai tudo que é de fora, durante a clínica você consegue ser um observador do mundo da pessoa, porque não interessa mais o que você pensa, o que você acha. O que interessa é o que está sendo trazido para você, tá? E você tem que aceitar de bom grado o que está sendo trazido para você, tá? Deixar fluir, tá? Porque somente assim você vai entender o que essa pessoa está te relatando e você vai conseguir entender como ela faz a intencionalidade do mundo dela, tá? Então a gente consegue se tornar o quê? Um observador. É que nem quando a gente enxerga um quadro. Imagina que o cliente, quando nós conseguimos realizar esse primeiro passo da hipoquê, é meio como se a gente estivesse no quadro do cliente, participando junto. A gente tem somente uma visão das coisas. A partir do momento que a gente sai do quadro e começa a observar o quadro, a gente vê o quadro como um todo. É isso quando ele fala, quando nós nos tornamos observadores desinteressados do mundo. Porque aí a gente começa a ver as coisas sob um outro ponto de vista, tá? Aí aqui, ó, que é uma continuação ainda da suspensão do juízo, tá? Husserl tem a proposta de ver o mundo como se fosse a primeira vez, que é como eu falei, né? Você retirar tudo aquilo que você sabe, o que é extremamente difícil. Mesmo porque ele já fala aqui embaixo, ó, a sedimentação conceitual nós acumulamos ao longo da vida viria a obscurecer nossa maneira de aprender. Por quê? Porque a partir do momento que nós achamos que sabemos sobre algo, a gente vai começar a fazer o quê? Julgar. E a gente não pode fazer esse julgamento. Ou seja, você trabalhar esse primeiro passo da suspensão do juízo é extremamente difícil. Abdicar de tudo, sabe? Me lembra muito o filme do Adam Sandler com a Drew Barrymore, aquele lá como se fosse a primeira vez que ela tem 24 horas de memória, ela dorme, esquece tudo. Aí ela esquece de absolutamente tudo. Aí tem que viver tudo de novo. Não sei se vocês viram esse filme. É muito legal. Aqui é um slide para relembrar o sentido, já falamos bastante sobre, tá? Vamos passar. Isso aqui é Isso aqui é como estava falando aqui, ó. Olhem para essa cena, observem. Isso aqui foi um exemplo que a professora usou, mas vamos usar esse slide aqui mais como exemplo. É quando eu falei sobre a garrafa d'água. Olhem para o objeto sem pensar no que ele é ou para que ele serve, ou seja, a abstração do mundo material. A suspensão do juízo envolve isso. Você não sabe o uso de um objeto. Às vezes você não, se você conseguir desassociar a identidade daquele objeto com o que ele é melhor ainda. Só que isso é muito difícil, porque a gente bate o olho, o próprio ato da gente ter foco no nosso olhar é um ato de julgamento. Porque ao focarmos nosso olhar sobre algo, a gente já está julgando sobre o que é mais importante ou não.
E fazer isso realmente é muito difícil, tá? E fazer essa separação com o mundo material é mais difícil ainda, tá? Aqui, ó. Isso aqui é importante. Objetivo da epoquê. Eu vou ler e vou explicar. É encontrar a abertura para o novo que está escondido na diversidade da experiência e nas sombras da consciência. O que isso quer dizer? É você achar a intencionalidade daquela pessoa. Como ela constrói o mundo dela. Entendeu? Porque o mundo material é igual para todos. Mas a intencionalidade daquela pessoa é única. Então você tem que achar a intencionalidade daquela pessoa. Às vezes tem coisas na intencionalidade dela que não tá assim na consciência. Ela não está percebendo na consciência dela. Então é que nem a professora falou em sala de aula, que acredito que muitos vão lembrar. É que você tem que fazer a pessoa ficar repetindo. E você se finge que não está entendendo. Aí você faz a pessoa repetir, para que ela consiga trazer elementos que às vezes ela nem percebeu, mas está lá na consciência dela, tá? E também, aqui vou ler outra coisa aqui que é que é importante. É um exercício que suspende ou que rebaixa, que focaliza ou que encobre muitas aparências que os objetos assumem. Ou seja, o objetivo da epoquê é trazer o que tem de mais essencial à luz, tá? É retirar as aparências, é retirar aquilo que não é necessário, por exemplo, é você é... Caramba, ficou difícil achar um exemplo disso. Seria você tirar daquilo que não é necessário, você apenas entrar em contato diretamente com a essência daquilo. Ou seja, a emoção. O que causa aquela emoção? Da onde ela vem? Qual que é a essência dela? Tá? E por aí vai. Ah, esse slide aqui é importante. Que foi o que eu acabei de falar, inclusive. Tá? A epoquê, ela busca a originalidade das coisas, a pureza, e o mais puro possível. Parece que eu tô falando de cocaína aqui, meu Deus. Ai, gente, 6 da manhã, vai dar um desconto, pelo amor de Deus. Você vai tentar chegar no ponto mais central possível, tá? E basicamente a epoquê é isso. Você tentar chegar lá no ponto mais central da maneira. No encontrar o fenômeno, a essência, o fenômeno não. A essência ou o fato no seu sentido mais puro possível para essa pessoa. Porque aí você vai achar a intencionalidade dessa pessoa. E essa pessoa vai achar a sua própria intencionalidade. Tá? Lembrando que a epoquê, ela não duvida do mundo e nem tenta suprimir o mundo. Ou seja, a epoquê não é uma tentativa de supressão ou tentativa de mundo ou dizer que o mundo não existe. Pelo contrário. Tá? Realmente você vai fazer com que a pessoa fale para você como é que funciona o mundo dela. Como ela vê as coisas. Ah, o mundo surge apenas sob o aspecto como se apresenta na consciência, reduzido à consciência. Isso aqui é difícil, tá? O que isso aqui quer dizer? Você vai entender o mundo a partir do momento de um retrato da que a sua consciência fez. Ou seja, o mundo, somente o mundo, por ele só, não existe, tá? Você precisa ter um movimento de consciência para chegar no mundo. A consciência precisa chegar no mundo material e interpretar ele, ou reinterpretar ele conforme a necessidade, tá? Nós podemos reduzir a, a realidade material, a nossa consciência? Podemos. É o ideal? Não, tá? O mundo, a gente tem que entender que a realidade material ela não vai mudar conforme a gente queira.
Então, a partir do momento que a nossa intencionalidade pensa uma coisa, fala uma coisa que não há ligação com o mundo material, na fenomenologia há um grande problema. Tá? Aí é porque a redução fenomenológica não se opõe a uma tarefa passiva de conclusão, ela é ativa. E se trata de um contínuo exercício, de um contínuo esforço na busca pela experiência mais verdadeira possível com que aparece a mim. O que isso quer dizer? Tá? É aquele negócio, eu vou retirar tudo que eu sei, tudo que eu acredito, tudo, e vou tentar buscar o centro, tá? Daquela experiência. Da sua forma mais cru possível, da sua forma mais verdadeira possível. Tá? E lembrando, durante a clínica, às vezes você vai ter que passar mais tempo com a pessoa para que você consiga entender realmente a intencionalidade dela, como ela atribui os valores às coisas, como ela constrói a sua, como posso colocar, a sua linguagem subjetiva sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os sentimentos, sabe? Que às vezes isso daí vai mudando. É algo muito difícil fazer isso. Aqui, ó. Isso aqui agora começou a ficar um pouco mais difícil. Fases para a realização da hipoquê. Suspensão dos juízos. Ou seja, você vai fazer tudo aquilo que eu te falei. Vai abandonar tudo para buscar o fato mais originário, a essência das coisas. Tá? Aqui tem uns exemplos do como acontecer e por aí vai. Aqui vem, segunda fase, atenção à experiência direta. Você vai observar como os objetos aparecem à consciência sem julgá-los. Ou seja, você vai deixar as coisas acontecerem. Você não vai tentar ficar julgando, pensando muito sobre, tá? Deixa acontecer, tá? Tanto que tem uma frase aqui que mostra a dificuldade dessa fase. Esta fase é difícil, pois é muito inabitual. Quer dizer o quê? Não é costumeiro fazer. Portanto, complicada. Esta outra direção para a atenção desviada do mundo, que se volta para os pensamentos e a percepção, raramente aparece para nós como uma possibilidade. Para a gente entender isso daqui, a gente tem que entender o que é a percepção. Tá? Então, a percepção é você focar no seu mundo interior. Você simplesmente abandonar o mundo exterior e focar no mundo dentro de si. Tá? O que significa isso na clínica? Significa que você não interessa o que está acontecendo lá fora. Não interessa, muitas vezes, o mundo, a realidade do mundo. A pessoa vai te trazendo as coisas e você vai estar entendendo como é que eu trabalho internamente o conteúdo que o cara está me trazendo, que essa pessoa está me trazendo. O que me faz isso? Como é que eu me sinto? Como é que eu devo me sentir? Você vai tentar pensar rapidamente para entender isso da maneira mais simples possível. O conteúdo que essa pessoa está te trazendo. Só que tudo isso internamente. Tá? E por último aqui, ó, reside em converter meu interesse natural ao objeto na direção ao alto que me permite intencioná-lo. Ou seja, a partir do momento que você ouve, tenta trabalhar em conceitos simples, aquele conteúdo que está sendo trazido, você vai tentar chegar no ponto como a pessoa traz a intenção, como ela faz a sua intenção, como ela infere, né? Faz a intenção dela no mundo, com as pessoas. Aí você vai conseguir mapear conforme ela fez, que é a intencionalidade dela. Tá? Só que, claro, abstrair do mundo material é bem difícil.
e mapear ainda, trazer a intencionalidade de uma pessoa, mais difícil ainda. Você tem 1 hora para isso, aí já vem outra que é totalmente diferente, aí já vem outra que é totalmente... É loucura. Loucura, loucura, loucura. Redução fenomenológica. Ah, isso aqui é legal. Que aí você vai... A redução fenomenológica. Ô, palavrinha desgraçada, velho. Vou mudar essa porra. Depois eu penso nisso. O que é essa redução? Não vou falar a palavra. Tá? Essa redução fenomenológica. Caramba, é difícil essa frase. O que é essa redução? Tá? A redução já errei de novo. A redução, tá? Se baseia no quê? Tá? Você não vai correr atrás do que está acontecendo, do evento, para tentar entender ele na sua complexidade. Não. Deixa o evento vir até você. Aí você, como já passou pela segunda fase, já obstruiu o material, o evento está vindo. Nessa que o evento está vindo, você já passou pela suspensão do juízo, você já obstruiu, você está focado no seu mundo interior. Aí o cliente está lá trazendo um conteúdo para você. Aí você vai aceitar esse conteúdo e vai deixar esse conteúdo fluir, tá? Você não vai ficar julgando, você não vai ficar falando. Não, deixa ele falar. Se um evento está acontecendo contigo, deixa acontecer. Tenta ser receptível à experiência. Porque se você for receptível, você vai aceitar ela de uma maneira melhor. Tá? Você vai deixar que esse evento por si já se autoconstrua. Tá? Então é interessante. Tá? Ou seja, você não vai ficar tentando, forçando situações, forçando o seu aprendizado. Não, deixa ocorrer, deixa acontecer, sem pressa. Tá? Que a intencionalidade vai trazer, vai fazer você criar, vai fazer você entender. Tá? Então aqui é a parte onde o terapeuta ouve o cliente. E através da escuta, começa a entender a intencionalidade desse cliente. Ai, ai. Tá? Aí vem a quarta fase. Tá? Aqui, a intuição é idética. Isso aqui é o mais difícil dos 4. Eu vou ler aqui ele para ir explicando. Aqui é o que eu estava falando sobre a questão da metafísica de Aristóteles. Estava falando sobre isso ou estava pensando sobre isso no dia? Deixa, não é importante. Enfim. O importante é que eu vou usar Aristóteles para explicar isso daqui. Tá? Eu vou usar 2 conceitos de Aristóteles. A intuição eidética. Vou ler aqui uma frase para ficar mais fácil de entender. Para alcançar isso, Husserl propôs um método chamado variação imaginativa, que consiste em modificar mentalmente certos aspectos de um objeto ou conceito para descobrir quais características são essenciais e quais são acidentais. Essência e acidente. Se a gente entender o que é essência e o que é acidente, a gente consegue entender essa frase. O que o Husserl quis dizer. Na metafísica do Aristóteles falava assim, que essência é tudo aquilo que o objeto precisa ter para ser identificado pelo que ele é. Tá? Caso lhe falte, ele deixa de ser aquilo. Por exemplo, casa. Se você retira o teto da casa, não é mais casa. Porque o teto ele é essencial para que a casa exista. Para que a casa seja identificada como casa. Tá?
Opa. Outro exemplo. Quando nós encontramos um ser humano sem vida na rua, por exemplo. Para que a gente chame um ser humano, a vida é uma das características essenciais para um ser humano, para que a gente possa chamar ele como uma pessoa. Caso lhe falte a vida, principalmente se for uma pessoa totalmente desconhecida, é um corpo. Então a vida, a identidade são essenciais. Precisa ter. Caso lhe falte, deixa de ser. Tá? E o acidente tem ou não tem, tanto faz. Não altera a identidade daquela coisa. Objeto, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo da casa. Dessa casa, tá com teto, tá com porta, eu tiro uma janela, deixou de ser casa? Não. Então a característica janela é um acidente. Ela tendo ou não tendo, tanto faz. Então, se a gente reler aqui essa frase, para alcançar isso, Husserl propôs um método chamado variação imaginativa, que consiste em modificar mentalmente certos aspectos de um objeto ou conceito para descobrir quais características são essenciais ou são acidentes. Ou seja, nós pegamos um conceito que a pessoa fala, trouxe pra gente. A gente vai pegar, mentalmente falando, e nós vamos mudar, deformar esse conceito, tirar-lhes atributos, colocar atributos, para chegar naquilo que é o mais puro possível. Tá? Isso é a variação imaginativa. Eu quero chegar na identidade mais puro possível daquilo que o meu cliente está me trazendo. Então eu vou imaginar, reimaginar, vou retirar atributos, vou colocar atributos e vou falar, pô, essa ideia que ele me está trazendo, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Ele continua sendo o mesmo que aquilo que o meu cliente está me falando? Tá? Então é um trabalho puramente mental. E isso aqui é muito difícil. Isso aqui é o difícil de se fazer. Não, na minha opinião, não é tão difícil quanto abstrair da realidade material, daquilo tudo que você sabe, dos seus conceitos. Eu acho isso bem mais difícil. Mas é meio como se estivesse mexendo no conceito, mentalmente falando, como se você tirasse atributos, colocasse e pensasse, pô, continua sendo igual. Quando o cliente pega e se auto-atribui com alguma característica, você vai olhar para a pessoa e vai pensar, pô, será que é isso mesmo? Será que isso não torna ele alguém diferente? Será que ele tem mesmo essa característica? Porque se torna algo diferente daquilo que eu estou, daquela experiência está me trazendo, será que ele possui mesmo tal característica? Isso é a variação imaginativa. Tá? Calma, a gente está acabando. Lembrando que essas fases não são engessadas, elas têm que funcionar em conjunto, tá? E tem algumas estratégias para você efetuar elas, mas eu não acho que isso aqui vai cair em prova, então eu acabei passando direto para poupar o nosso tempo. Mesmo porque quase já está dando 1 hora de vídeo, né? Aqui eu vou explicar rapidamente, né? O mundo existe por si mesmo? Não, o mundo existe porque você existe. Ou seja, há uma necessidade de você construir o mundo conscientemente. A sua consciência ajuda a construir a sua realidade. O mundo, a realidade material, só existe porque você o interpretou. Tá? E a ponte de quem faz, a ponte entre a sua mente, a sua consciência e a realidade material é a intencionalidade. É ela quem vai construir os símbolos, as linguagens, as interpretações, absolutamente tudo. Então, o mundo, a realidade subjetiva, pessoal,
é muito maior que a realidade material. Tá? Lembrando também aqui que para Husserl, o que interessa para ele, tá? O foco dele é na experiência humana, na experiência que nós temos de maneira ativa, tá? Não é a experiência que nos torna únicos, tá? É a experiência que faz a gente se desconstruir, reconstruir, mudar a maneira que nós vemos as coisas, tá? Então, a experiência precisa acontecer para que a gente viva, tá? Viver é ter experiências. Ter experiências é acumular conhecimentos, é refinar a nossa consciência, para que a gente consiga a cada vez evoluir na nossa construção da nossa lente cognitiva com relação ao mundo. Lente cognitiva aqui pode ser interpretado como a intencionalidade, tá? Que ela está constantemente reinterpretando o mundo. Aqui ela está sintetizando, tá? Vamos passar. Aqui ela está falando sobre fenomenologia, uma definição. Aqui ela está trabalhando das definições, tá? E terminou, tá? Vou explicar esses dois aqui, ó. De fenomenologia, uma definição que é meio que o que ela está falando aqui, as pessoas vão trazer suas experiências para nós, tá? E através da fenomenologia nós vamos desconstruir essas experiências. Por exemplo, imagina que a experiência é uma história. A fenomenologia propõe o quê? Que a gente chegue na letrinha. Da letrinha, vamos fazer a epoquê, que a epoquê vai permitir a gente chegar na letrinha, da letrinha entender como ela junta com as outras letrinhas, vai formar uma palavra. Dessa palavra vai formar frases, dessa frase vão formar parágrafos, dessa formar vão chegar na história completa. Só que a gente vai entender todo o processo que essa pessoa fez, tá? Os porquês, os praquês, os comos, tá? Absolutamente tudo. Tanto que tem uma coisa aqui que eu vou ler que é bem interessante. Compreender os fenômenos em sua essência da maneira que se revelam, preocupando-se em descrever e compreender os fenômenos em seus sentidos mais primitivos. É isso que a gente acabou de estudar, tá, gente? A gente nós vamos pegar a experiência, vai ser apresentado pra gente, a gente não vai julgar, a gente não vai pensar nada a respeito, simplesmente vai deixar acontecer, sem nenhum pré-julgamento, nada. E simplesmente a gente vai entender tudo isso da sua maneira mais pura e primitiva. Ai, gente, desculpa, que meu nariz está entupido, tá? Agora o último slide, tá? Que daí vem uma reflexão, a intencionalidade no dia a dia. Isso daqui eu vou passar reto porque eu não vejo. Depois vocês podem ler que está no material da sala mesmo, tá? Vou explicar esses dois últimos aqui que são interessantes. Há diferentes maneiras de buscar essa compreensão. Compreensão das experiências vividas pode ser realizada de diferentes maneiras. Essas são movimentos fenomenológicos. Não, isso aqui já está falando de outra coisa. Aí já está falando sobre design análise, um pouquinho de ACP, que também tem fenomenologia, mas é muito pouco. Enfim, que existem outras formas de você abordar. Mas praticamente acabou, tá, gente? Se vocês tiverem tempo, eu sugiro vocês pegarem o material que está na pasta da professora e tem aqui intencionalidade no dia a dia. Aí vai dizer como é que funciona no dia a dia, a essência no dia. É que isso aqui eu acho que não vai cair na prova, é mais para vocês entenderem mais fácil, tá? E a epoquê no dia a dia. Pensando bem, eu acho que eu vou explicar rapidinho aqui. Ó, intencionalidade no dia a dia. Consciência que está sempre direcionada a algo. Nunca pensamos no vazio, sempre em alguma coisa. Então, a intencionalidade pelo próprio nome diz, né? Nós sempre temos alguma intenção. Nossa intenção sempre está trabalhando em algo. Sempre está desconstruindo, reconstruindo, fazendo a gente se mover.
tá? E por aí vai, tá? A essência no dia a dia é aquilo que no... Nossa, aqui tá difícil. Tem uma maneira mais fácil de fazer isso aqui. Aqui, ó, o que significa a essência de algo. A essência de algo é aquilo que o define, independente das suas variações externas. A essência de algo é aquilo que o define. Ô, professora, você poderia ter colocado isso aqui mais fácil, hein? A essência é aquilo que o objeto é. É aquilo que ele precisa ter para ser identificado com o que é. Tá? No caso, por exemplo, nós, ou você, ou eu, são as características que nós temos que nos identificam como nós somos. É que nem assim, quando você tem uma característica, seja de personalidade, que é apenas sua. E caso lhe falte, as pessoas vão estranhar. Tá? É basicamente isso que ela está falando. E a época no dia a dia. Suspender julgamentos automáticos, preconceitos para observar a experiência como ela realmente se apresenta. Que aí tá aqui, ó, evitar pré-julgamentos, tomada de decisões mais conscientes, melhorar a escutativa. E foi que é isso que a gente estudou basicamente, tá? Quase 1 hora de vídeo. Cansei, vou tomar banho, vou dormir. Afinal já é sábado, né? Dia de tomar banho. E é isso aí. Falou.